Diretoria não aceita oferta e barra momentaneamente saída do volante Alan. Clima incrível dentro dos vestiários, os bastidores, assim como uma palhaçada com o goleiro Everson. Para quem não me conhece, me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou aqui no canal Bicagalo todos os dias à 1 da tarde. Por isso peço que antes da gente seguir neste conteúdo, você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. É conteúdo sério, é credibilidade, é apuração. Aqui no canal Bicagalo, você jamais verá uma chamada e o conteúdo não estará presente. Por isso peço que deixe mesmo o seu like, que eu sempre falo. É uma mão estendendo a outra. Aliás, agradecendo ontem, a participação de todos, os likes, o carinho, os elogios, enfim, tudo que vocês fizeram por mim. Uma enxurrada, de fato, de muito amor, de muita alegria. Enfim, vamos nessa, vamos para a pauta que é de fato o que interessa. Antes, mandando um abraço aqui para a família Musi, pessoal que está na região de Nova Era e Patinga, a gente vem recebendo muitas mensagens, o Elcio, o filho dele, o Henrique Musi também, que é meu xará. Tamo junto e misturado, um beijo a todos. Vamos para a pauta que é o que interessa, vamos falar sobre a diretoria do Atlético. Conversamos agora há pouco com uma fonte, um diretor do clube, que nos informou qual é, a que pé, na verdade, está, a situação envolvendo o volante Alan. Sai ou não sai? A oferta do Flamengo chegou, e aí? Fizeram uma contraproposta para o Atlético? Bom, a gente sabe que o Flamengo tentou já pela segunda vez contratar o volante Alan, teve uma tentativa há cerca de 15, 20 dias, o Atlético recusou a oferta. O Flamengo fez uma nova oferta, 7,5 milhões de euros por cerca pela totalidade do passe do Alan. A gente sabe, informamos isso através do colega Marco Geves, em primeiríssima mão aqui no canal Bicagalo, que o Atlético hoje detém 90% do passe do Alan. A última oferta, o clube ficaria com cerca de 6,75 milhões de euros, algo que o Atlético não se interessa. Permanecemos batendo na tecla que é a seguinte: o Atlético quer 7,2 milhões de euros à vista pelo volante Alan. Isso a gente já tinha informado aqui no Bicagalo, mas consultamos uma fonte na manhã desta quinta-feira e questionamos. E aí, o Flamengo fez uma nova oferta pelo Alan? Como é que está a situação envolvendo o jogador? E essa fonte foi bem direta conosco, nos dizendo o seguinte, vou abrir aspas aqui, tá? Não houve contrapropostas e estamos preparados para o negócio desde que façam uma oferta justa pelo jogador. Ou seja, o Atlético permanece aguardando a oferta que foi solicitada, mas sabemos também, informação de uma outra fonte, de uma outra parte desse corpo diretor do Atlético, que o clube espera sim uma oferta de fora do país. Ou seja, está segurando a negociação do Alan aqui em solo brasileiro. Claro, porque o Flamengo não fez a oferta que o Atlético pediu, a contraproposta não agradou e aí o Atlético esperando uma oferta de fora do país. De onde viria essa oferta? Levando em consideração que o Alan já teve passagem na Europa, não foi bem, enfim, voltou para o Brasil e aqui no Atlético reescreveu a sua história, poderia então estar indo para a Europa, para os Estados Unidos? Não. A oferta que o Atlético aguarda é sim da Arábia, do continente árabe, porque realmente lá o governo está investindo dinheiro, colocando dinheiro nos clubes, fomentando o esporte de certa forma, e o Galo vê um grande potencial de negócio com os árabes aí. Apesar disso, não chegou nenhuma oferta, absolutamente nada até o momento. Então o Atlético barra a saída do Alan, a gente sabe que se chegar a oferta de 7,2 milhões de euros pela parte que é do Atlético, o clube vai sim liberar. Eu tenho um questionamento para você, meu amigo, minha amiga que está assistindo a live nesse momento, que é a seguinte: o Atlético tem uma característica de liberar jogadores de uma forma muito fácil, muito breve, e não está sendo fácil para o Flamengo. O Flamengo chegou com a grana, chegou com o Capilé e o clube não liberou. Eu disse antes de ontem na TV Band Minas que eu não achava que o Alan valeria mais do que 10 milhões de euros. Se a gente for pegar na totalidade do passe ou naquilo que seria este negócio, se levarmos em consideração só a parte do Atlético, a proposta do Flamengo giraria sim em torno de 10 milhões de euros. Eu deixo a pergunta para vocês, o Alan vale mais do que isso? E outra pergunta, muitos falam que não deveríamos reforçar um rival direto. É a gente que está reforçando o rival ou é o rival que está reforçando o caixa do Atlético? Eis a questão. Deixo para você me responder. Eu, Henrique, sou 100% favorável aí à venda do Alan, principalmente
com essas cifras. Dificilmente a gente vai recuperar isso depois e digo mais, tá? Você, torcedor, que às vezes tem uma paixão muito grande, que não gostaria de ver um jogador que é importante, sim, o Alan, em outro clube brasileiro, eu já vi, dentro do futebol, diversas circunstâncias onde um atleta era muito querido pela torcida, teve alguns lampejos de jogos ruins e a torcida começou a pegar no pé, esse cara foi escanteado e depois nem voltar a jogar, voltou. Enfim, Battaglia ontem, aliás, que partidaça, hein? Que partidaça. Temos também um primeiro volante que pode sim assumir a titularidade no Galo. Não acho que seria um absurdo a saída do Alan. Pelo menos essa é a minha opinião. Temos duas pautas importantes aqui ainda. Vamos falar sobre o clima dos vestiários ontem, após o empate, fora de casa. O Atlético empatou contra o Fluminense do Fernando Diniz. Vamos falar sobre esse assunto e também de uma palhaçada que fizeram com o goleiro Everson. É um assunto que mexe muito comigo, principalmente. Quero ter sim uma opinião aqui breve, mas antes quero falar também, para você deixar o seu like. Deixa o like, gente. O like é muito importante para que a gente possa continuar apurando, trazendo notícias como essa do Alan aqui. Enfim, tá sempre junto com vocês em prol do bom jornalismo e do conteúdo de credibilidade aqui no YouTube. As mensagens que a gente vai recebendo aqui são o seguinte, o parabéns pelo conteúdo, finalmente encontrei um canal que eu pudesse confiar. Então, conto muito com a sua ajuda. Vamos falar sobre o clima do vestiário, conversamos, a gente tem uma certa linha de raciocínio com alguns atletas, ou com um que seja do Atlético, e óbvio que não vamos citar o nome aqui, mas perguntamos a ele qual foi o sentimento ontem dos jogadores após o empate contra o Fluminense. Claro que o primeiro que ele disse foi que a sensação é que o Galo poderia ter vencido, porque jogou mais, jogou muito mais, palavras do nosso próprio colega aqui que nos informou, nos deu esse feedback. Mas o mais importante que eu vou trazer para vocês é que, eu vou abrir aspas inclusive para a fala dele aqui, o Filipão trouxe tranquilidade. E o Filipão, e eu sou obrigado a concordar, ele trouxe tranquilidade em várias circunstâncias. Não só dentro do vestiário, antes e depois da partida, mas quando o Filipão é chamado para falar com a imprensa, e ali ele é questionado sobre a qualidade do elenco, sobre a janela de transferências que está abrindo em julho agora, principalmente para a Europa, e questionado sobre o tamanho deste elenco, se precisaria de reforços, era o primeiro jogo dele, o Filipão foi muito claro. Olha, não vejo a necessidade de buscar reforços, este elenco é muito bom. Ou seja, gente, pelo amor de Deus, há cerca de uma semana e meia, a gente estava discutindo aqui se o Atlético precisaria de contratar um atacante, um ponta, um zagueiro, um lateral direito, enfim. Claro, tem carências, o time tem carências, mas o Filipão traz uma tranquilidade ao chegar diante das câmeras e falar para os jogadores o seguinte, olha, eu tô com vocês, cara. Eu tô com vocês são bons. Tamo junto e misturado, é isso. Ele pode nem achar o elenco do Atlético suprassumo do suprassumo, mas de frente para as câmeras ele tem que falar isso. É responsabilidade. Ele é o gestor do grupo. Então a tranquilidade que o atleta nos diz aqui, o Filipão traz dentro do vestiário, que é uma informação de bastidor, e fora dele também. Quando ele fala isso que eu estou dizendo aqui, ele traz para os atletas que estão assistindo a entrevista dele, que estão vendo quem é que está comandando o elenco, uma tranquilidade enorme. Então que bom que a gente tem esse cara no grupo hoje. E o Atlético, eu tenho certeza que coisas boas virão. Tá? Eu estou realmente com uma expectativa muito positiva em relação ao técnico Luiz Felipe Scolari. Ontem foi uma amostra bacana, claro, não deu tempo de implementar absolutamente nada, mas teremos sim uma consistência defensiva maior, teremos um poderio ofensivo mais tangente, mais incisivo. Eu acho que o Galo acertou demais na escolha do técnico Luiz Felipe Scolari. Vamos falar agora sobre o Everson. Antes peço, vou deixar um recadinho aqui para você. A Betano está dando 100% de bônus no canal Bica Galo. O que é isso? Se você investir R$20 em aposta, você vai ganhar mais 20 na hora. Investiu 100, você vai ganhar mais 100 na hora. Você vai clicar no link que está aqui abaixo, na descrição deste vídeo, e na hora que te perguntarem lá na Betano, no site da Betano, código promocional, você vai colocar a palavra Bica Galo. Bica Galo numa palavra só e automaticamente você terá aí o seu din-din creditado na sua conta. Investiu 20, ganhou 20. Investiu 500 conto, vai ganhar mais 500 na hora para poder apostar à vontade na Betola, beleza? Vamos falar então sobre o Everson. Gente, eu particularmente fico um pouco chateado. Eu acho que, em primeiro lugar, o ser humano tem que ter um pouquinho... Uma das principais características de um ser humano, duas, que são mais raras de serem encontradas. A primeira delas é a gratidão.
São poucos os seres humanos que têm gratidão por alguma coisa e que de fato representam isso de alguma forma, tá? A segunda característica de um ser humano que é raríssima é ter coragem. Quando alguma coisa ruim acontece, estes seres humanos são os primeiros a correrem. E você pode pensar isso sobre a sua família, faça uma analogia sobre você, sobre seus amigos, sobre circunstâncias que eventualmente possam ter acontecido na sua vida. E por que eu estou falando dessas duas características? Porque são as mais difíceis, coragem e gratidão. E eu vi ontem muita gente falando do Everson, criticando, como se ele realmente tivesse errado no gol que tomou ontem contra o Fluminense. E uma crítica muito áspera, muito dura. Óbvio que você, torcedor, tem todo o direito de criticar qualquer jogador. Não é o Everson. Poderia ser o Hulk, você teria o seu direito de criticar. Afinal de contas, você é torcedor do Galo. Agora, a crítica ela tem que ser embasada. O Everson tem quase 200 jogos com a camisa do Atlético. Foi fundamental para as conquistas da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro e da Supercopa do Brasil. Fundamental. O Everson fez gol com as mãos e com os pés. A bem da verdade é essa. Doa quem doer, para mim, e vou tecer uma opinião aqui que vai desagradar a muita gente mesmo. Uma coisa é o ídolo, que é o Vitor. Outra coisa é o goleiro debaixo das traves. Eu, Henrique, nunca achei o Vitor o suprassumo debaixo das traves. Nunca achei. Mas sempre respeitando o Vitor pelo ser humano que era e que é, assim como por tudo aquilo que representou dentro da Taça Libertadores da América, onde o Galo foi campeão em 2013. Então falta a você, crítico ou crítica do Everson, respeitar em primeiro lugar a pessoa, tomar muito cuidado com as suas falas. As falas machucam, as falas ferem, tem esposa, tem filhos. E se tem algo que o Everson jamais deixou de fazer pelo Atlético, é ter coragem. É botar no peito e falar assim, ó, eu errei, eu acertei. É um cara de grupo, foda debaixo das traves também, baita goleiro. Quem acha o contrário, que me desculpe. Eu tenho certeza que se viesse um Zé Ninguém aqui pro Atlético, vocês iam estar dando graças a Deus, né, que o Everson estaria no gol. O Atlético que teve já Juninho, que teve Aranha, né, Danley, tantos péssimos goleiros que passaram. E a gente tem um cara com quase 200 jogos debaixo das traves do clube, fundamental nas conquistas de praticamente tudo em 2021. E falta ao ser humano o reconhecimento do profissional. E ao Everson, a você, meu amigo, jamais faltou coragem, jamais faltou querer da sua parte pelo Atlético. Mais respeito pelo profissional. Ele merece. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like. Se tiver discordado de mim, eu quero que você deixe a sua opinião aí, tá? Mas fundamentada. Não é falar que o cara é ruim, não. Quero fundamento para entender do que você pensa. Pode ser assim? Vou nessa. Forte abraço para você. Até amanhã, à 1 da tarde. Beijo no seu coração. Fui!